Então, boa noite a todos. Uma satisfação mais uma vez estar aqui contribuindo com os meus irmãos, com esta casa, né? Um novo horizonte, e realmente a gente precisa, né? Um novo horizonte, nessa nova trajetória de vida que a gente está vivendo, para a comunicação cada vez mais acirrada dos espíritos conosco, aqui na face da Terra, com grandes médios, né? Recentemente perdemos um grande instrutor, que é o nosso querido Divaldo, né? Que partiu para a pátria espiritual, mas que deixou um legado de comunicações espirituais para nós incomparável, né? Além dele, apenas o Chico Xavier conseguiu esse feito, né? E tantos outros mestres que a gente podia citar, mas a gente cita ele hoje em função do seu retorno à pátria espiritual recentemente, e que com certeza os seus mentores e os seus amigos lá o receberam, né, na pátria de volta para o seu lar. Então hoje nós vamos abordar esse assunto, né? Esse é um trabalho que na realidade é um trabalho que a gente faz, sempre eu, meu irmão, e ele monta esses trabalhos. Ele é bem longo, mas eu vou passar bastante, porque em 30 minutos nós não temos como fazer. É um trabalho para curso de 1 hora que a gente monta e tal, e é bem completo, tá? Mas aqui vocês podem depois, lá o Livro dos Espíritos é amplo nesse tema, é vasto nesse tema, que a gente pode recorrer quando a gente precisa, né? Ação dos espíritos no plano físico. E é importante saber, porque nós, às vezes, não nos damos conta que nós estamos rodeados de vibrações espirituais. Muitas vezes nem são espíritos, mas são vibrações, né? Miasmas que ficam impregnados, né, no nosso dia a dia. E tudo tem a ver com esse mundo espiritual ao qual nós não vemos no olho físico, mas que ele existe de fato, que é o nosso mundo verdadeiro, né? Da onde nós viemos e para onde nós retornaremos assim que nos desvencilhar desse corpo físico, a qual é um empréstimo divino, que viemos aqui para cumprir um papel, uma missão, né? Estamos numa experiência de vida, e essa experiência tem um tempo marcado, e por isso nós estamos sempre em contato com esses espíritos, espíritos que nada mais é que nossos irmãos, né? Em estado diferente da matéria, né? Um estado da erraticidade, né? Então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência. O Livro dos Espíritos é das questões 456 a 557. Então, se vocês quiserem estudar sobre este tema, vocês podem recorrer ao nosso amigo Allan Kardec, né? Nosso Hipólito, grande professor Rivail aí, que nos trouxe essa literatura através dos Espíritos, e vocês vão encontrar todas as explicações ali sobre esse tema e tantos outros, né? A 457 diz: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E as respostas é: muitas vezes conhece aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Olha como é interessante isso. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Vejam que às vezes a gente pensa que a gente se esconde de nós mesmos, né? E muitas vezes esses espíritos, porque nós temos uma chamada tela mental, que está no corpo astral. A tela mental, ela coloca os nossos sentimentos, porque no mundo espiritual nós não falamos por palavras, não existe verbo. No mundo espiritual são apenas pensamentos. Os pensamentos é a comunicação. Não existe língua, existem línguas no mundo espiritual. A língua do espírito é a língua do pensamento. Então, por isso que é mais fácil um espírito conhecer-nos quando se aproxima de nós,
Porque nós não mentimos no pensamento. A gente pode omitir no verbo, mas o pensamento a gente expressa. Desde que a gente chega perto de uma pessoa e diz assim, tu tá bem, meu irmão? E ele cabisbaixo, não, estou muito bem. E ele está mentindo para ele mesmo, que a gente está vendo na expressão dele, pela tela mental, que a gente não está vendo, mas percebe pela característica desse irmão, que ele não está nada bem. Isso nós, no plano físico, no nosso plano, né? Então imagina como é no plano do espírito, que mesmo os mais inferiores podem perceber as nossas intenções. Por isso é muito difícil, no plano do espírito, a gente mentir. Porque os espíritos, até os mais inferiores, conseguem perceber as nossas intenções. E é por isso que logo em seguida eu gostaria de falar também sobre as obsessões, que muitas vezes somos obsediados. Porque como não conseguimos mentir, né, deixamos exposto ali as nossas características mais grosseiras. Também os nossos defeitos, nossos desvios de caráter. E esses espíritos percebem isso através da nossa tela mental e do nosso campo psíquico, quando se aproximam de nós. E aí então podem se instalar as chamadas obsessões, que se tratam muito nas casas espíritas, né? Com tratamentos, enfim, com palestras, com orientações, né? Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Outra pergunta que está na questão 525 do Livro dos Espíritos. Certamente, pois que vos aconselham. E quando digo aconselham, aconselho para o bem ou para o mal, né? Mas como assim? Nós nascemos, Deus nos criou e permite que espíritos maus, ou perversos, ou doentes, venham a nós e nos influenciem a tomar atitude e fazer coisas erradas? Sim, sim. Mas também nos permite, através do nosso livre-arbítrio, buscar a grandeza da luz dos espíritos. Quando a gente fala em liberdade, muitas pessoas acham que a liberdade é uma libertinagem, que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre, Deus me criou livre, e eu não devo satisfação a ninguém. Às vezes acho que eu não devo satisfação nem a mim mesmo. Mas nós sabemos que o universo é composto por leis. Essas leis não são que nem as leis humanas, né? Falhas e cheias de defeitos. Mas as leis do universo, que são as leis de Deus, elas são imutáveis. E o que é a palavra imutável? É que não tem como modificar. Ela foi feita desde o princípio assim. E ela não vai se modificar. O cientista, o maior cientista da Terra, ele pode descobrir a cura do que ele quiser, mas ele não vai conseguir trocar a rota do Sol. Ele vai iluminar todos os dias. Ele não vai conseguir evitar a tempestade quando ela vier, o furacão, o terremoto. Não consegue-se ainda evitar a natureza física. Quando nós transportamos para a natureza do universo, a espiritual, nós falamos de uma outra natureza mais potente ainda, que rege tudo, que são as leis imutáveis, né? Então, ela não tem como nós partirmos para esse princípio e acharmos que nós podemos fazer tudo, mas que não iremos receber aquilo que não queremos. Porque nós iremos receber, sim, aquilo que está dentro da nossa harmonia. E essa comunicação dos espíritos, a ação dos espíritos na nossa vida física, é o reflexo da nossa ação no dia a dia, no diário. Aquilo que nós fizemos dentro dos nossos meios, né, de atração
repulsão, nós vamos conseguindo atrair ou repelir as energias que circundam a nossa volta. Nós já falamos muitas vezes sobre harmonia. E a harmonia é algo que a gente sabe que ela é completa, ela é pronta, ela é harmônica. No momento que nós desarmonizamos, é como é que eu posso explicar? É um motor, né? Um motor de um carro, por exemplo, né? Ele é fabricado e ele tem lá, o irmão Antônio aqui, que é da parte da engenharia, deve saber, que a gente sabe que ele está pronto para funcionar daquela maneira, né? Todos os seus componentes ali mecânicos para o funcionamento, né? Por exemplo, se faltar o óleo ali, ele vai trancar, né? E vai fundir o motor, né? Vai entrar em desarmonia. O nosso organismo espiritual é exatamente assim. Nós estamos em harmonia com o universo constantemente. Tanto que as nossas doenças, os nossos desafetos, enfim, qualquer coisa que aconteça de ruim, é uma forma de desarmonização do nosso sentido primário. Né? Kardec falou que a gente foi criado simples e ignorante, porque na época, e eu acho que até hoje, não temos palavras adequadas para dizer como foi a criação do espírito. Então ele teve que dizer, através dos espíritos, olha, como foi criado? Simples e ignorante, né? E eu sempre contesto e brinco lá nos evangelhos, né, Macedo, que Deus não tem ignorância para ter criado o espírito, e muito menos simplicidade. Deus não é simples, né? Deus é complexo. Tem um livro que chama-se Deus é o Absurdo. E aí todo mundo fala, como Deus é absurdo? Sim, Deus é um absurdo. Ele é incomparável, incompatível. Nós não conseguimos explicá-lo, mas nós podemos senti-lo. Porque Deus não está fora, Ele está dentro, Ele é nós mesmos, né? Num todo. E esses espíritos nada mais é que inteligências que estão a toda parte. Então, como que eles nos influenciam na vida? Através de nós mesmos, das nossas atitudes, da nossa busca interna ou externa, ou de valores, né? Porque para muita gente, ter o melhor carro do ano é a sua busca. Para outras pessoas, ter um feijão na mesa é a sua glória. Então, cada um tem a sua busca individual, pessoal, que não conflita com o outro. Mas nós atraímos e repelimos através disso, justamente daquilo que nós buscamos. A educação espiritual que é essa que a gente faz nas casas espíritas, nas religiões, porque a religião não precisava nem existir. Deus está dentro de nós, Ele está dentro do nosso quarto, do nosso pensamento. Por que a gente vai numa religião? Para nos harmonizar uns com os outros e entender e despertar melhor a nossa consciência. Quando nós despertamos a consciência e começamos a ter uma educação mental, que é uma educação mais elevada, com princípios mais nobres, nós atraímos ao nosso campo vibratorial influências mais positivas. E o que uma influência positiva faz? Traz benefícios, não é assim? Quando a gente está numa harmonia positiva, e esses espíritos que nos rodeiam, porque a gente não é livre de espíritos, não adianta, a gente é espírito. Então esse espírito que saiu daqui, não está mais no corpo, está agora na erraticidade, ele está aqui, ou a todo momento, e ele atrai ou se repele conforme a nossa condição espiritual e de pensamento. Né? Olha, veja que o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial do nosso pensamento. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, exatamente o que estamos falando, ao bem ou ao mal. Essa é a chave. Esse é o código. Alguém aqui já trabalhou
com instalação de radiofrequência, por exemplo. Existe, nosso irmão Jorge já conhece a radiofrequência, né? Se instalar um motor, por exemplo, num portão automático, existe uma frequência de rádio. Essa frequência, por exemplo, existe lá o 433 Hz, né? Ou 299. Se eu instalar o 433 numa placa de portão e pegar um controle 433 e abrir um código, o mesmo código, eu abro esse portão. Mas se eu pegar o 299 e tentar abrir no 433, mesmo com o código, eu não vou abrir. A mesma coisa funciona assim. Como é que um espírito influencia nós? Primeiro nós temos que estar na mesma frequência. E depois ter o código. O que é o código? É o meu pensamento. Aquilo que atrai ou repele. Se eu penso diariamente num vício qualquer que eu tenha, um apego, eu tenho esse código e baixo a minha frequência ao nível desse espírito que pode me obsediar, eu entro numa frequência e transmito um código para esse espírito, a qual ele consegue chegar próximo de mim. Ali então, conforme for a minha condição, né, de entendimento, ou de vida, ou de ação, eu posso ou não ser obsediado por esse espírito. Influenciado. O que é obsessão? Uma influência. Né? Não há tantos espíritos encarnados que obsediam outros espíritos encarnados. A gente vê isso nas nossas famílias. O outro aparece um obsessor em cima daquela pessoa, vai, e a pessoa está fazendo o que ela está pedindo, nem queria fazer. O que ela está? Sendo influenciada por aquela pessoa. Só que o espírito a gente não está vendo. E a gente está sendo influenciado por esse espírito. Mas como é que eu me livro dessa influência? Como eu faço isso? Meditação, prece, bons princípios, boa caminhada, caminha na trilha do bem, faz o bem, perdoa, não guarda rancor daquele irmão que não gosta de ti ou que te fez alguma coisa. Esquece aquele irmão, deixa assim. Vai resolver, deixa para lá. Vamos mantendo essa harmonia e então as nossas ondas vibratoriais, a nossa frequência de rádio vai estar num nível a qual esses espíritos não podem, isso é lei. A gente fala, eu bato muito nessa tecla da harmonia e da harmonização das ondas, porque às vezes a gente não consegue entender que é exatamente assim. Por exemplo, um espírito que está no umbral, ele está no umbral porque ele não tem frequência para estar num ambiente melhor, ele ainda não adquiriu, a lei não vai tirar ele de lá. A lei só vai tirar ele de lá quando ele realmente entender e subir o seu tônus de vibração e puder habitar num ambiente melhor. Sabia que há espíritos que não podem entrar aqui na casa espírita? Aqui é uma casa de atendimento. Há espíritos que ficam lá na rua, porque não tem frequência para entrar aqui dentro. Então, os mentores vão lá fora, ministram passos e passos deles para que ele atinja uma frequênciazinha para trazer eles para cá para um atendimento. A gente não está vendo aqui, ó, mas eles estão sendo atendidos por frequência vibratorial. E há espíritos que podem estar aqui, que vieram, e há espíritos que nem precisariam estar aqui porque tem uma frequência muito alta, mas baixam o seu tônus vibracional por amor aos seus semelhantes como espíritos, para ajudá-los. E vem aqui ajudar aqueles que necessitam. Tudo no universo é frequência. Tudo é frequência. Ou acredita-se que alguém aqui de sã consciência saia daqui agora e vá lá assistir o jogo do Grêmio, por exemplo, se não gosta de futebol. Eu, por exemplo, nunca vou, né? Nunca vão me ver lá porque eu nem time tenho. Então eu não vou porque eu não tenho essa frequência do futebol. Mas vocês podem me ver num show de rock, porque eu tenho a frequência musical dentro de mim. Então são frequências. Eu não habito onde eu não tenho frequência. Eu não estou onde eu não tenho frequência. Então se eu estou tendo na minha vida pensamentos ruins, negativos, diariamente, ou eu estou sendo influenciado, ou eu mesmo
Estou carregado de miasmas pesados. E eu preciso me desvencilhar disso. Porque eu vou atrair cada vez mais tanto miasmas negativos de pessoas que eu passo na rua, como de espíritos, que podem ver ali um grande potencial de obsediar. Porque espíritos doentes, viciados, problemáticos, eles procuram justamente os viciados, problemáticos e doentes. Então a gente diz assim, eu estou doente, eu estou obsediado. Eu estou obsediado porque eu sou doente. Eu estou obsediado não é porque me obsediaram. Eu estou obsediado porque eu sou doente a ponto de me deixar obsediar. Porque alguém iluminado não será obsediado. Ou vocês acreditam que o nosso querido Divaldo pudesse ser obsediado? E que tentaram milhões de vezes tentar acabar com o trabalho dele. Mas nem perto deles chegavam. Porque não tinham frequência. Não tem como tu chegar nesse espírito se eu não tenho frequência vibratorial. Então, se eu quero vibrar no bem, eu tenho que pensar no bem diariamente. Isso é um reflexo diário. Quando aquele mau pensamento vem, aquela coisa ruim vem, o que a gente faz? Corta ela, faz uma oração, pensa no bem, pensa no amor divino que está conosco, dentro de nós, né? Acaba ali o problema. Né? E o amor, né? O amor é o que vence tudo. O amor, ele acaba com todos esses problemas, né? Lembra que o nosso mestre falou, né, que não adianta eu ter tudo e se eu não tiver amor, nada resolve, né? Nada resolve. Sem amor, serei sino que soa. Não adianta. Né? E esse amor é uma conquista. Muitas vezes a gente não consegue amar o trabalho que a gente tem, por exemplo. Né? Eu tenho que trabalhar de novo. Eu tenho que levantar para ir trabalhar. Mais uma vez tem que fazer comida para a família, né? Lá, dona de casa, dono de casa, quem for. Né? A gente às vezes não faz aquilo com amor. Né? E a gente vai criando esses miasmas, essas coisas. Vocês sabiam que os nossos ambientes familiares, empresariais, aonde a gente convive, são extremamente impregnados dos nossos pensamentos? Chamamos isso no Espiritismo de formas pensamento. As formas pensamentos estão em todos os lugares, nos objetos, no copo que a gente pega, nessa garrafinha, nessa mesa, na mesa que a gente senta na nossa cama, tudo está impregnado de formas pensamento. São miasmas que vão criando. Aí eu defino, dentro da minha casa, quais os miasmas eu quero que transitem dentro daquele ambiente. Porque esses miasmas serão fruto daquela família. Nada mais. Mas aqui eu fui atacado por espíritos. Porque espíritos tiveram frequência para entrar naquele lar e obsediar aquele lar. Ou colocar ali coisas ruins que a gente não queria. E não adianta a gente passar panos quentes. Quando a gente vem dentro de uma casa espírita, a gente vem para buscar alguma coisa. Essa é a verdade. Aquilo que a gente aprende. Deus, na sua infinita bondade, ele jamais quer mal de nenhum dos seus filhos. Ele só quer o bem. Mas ele nos deu liberdade e deu a porta larga e deu a porta estreita. Está lá no Evangelho, né? Então nós podemos, através da nossa liberdade de escolha, ser feliz ou infeliz. Estar no céu ou no inferno. Como diz nosso querido Allan Kardec, não existe nem céu nem inferno. Né? O inferno é a nossa consciência culpada. E o nosso céu pode estar a qualquer momento dentro de nós mesmos. É só a gente buscar. Porque nós somos feitos de luz. Às vezes nós renegamos essa luz. Nós apagamos essa luz. Por algum motivo. Mas nós somos feitos unicamente de luz. Reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras, para simpatias ou repulsões fundamentais. Desde que a gente vai falando, eu vou passando o slide aqui que vai dizendo exatamente o que a gente estava falando. Eu nem tinha visto o próximo slide. Mas é mais ou menos isso, meus irmãos.
que a gente vem falando. Esse tema é muito complexo, é muito longo, e eu trouxe esse tema porque eu acho importantíssimo as pessoas entenderem, porque não é fantasia, não é conto de fada. Tá? Nós temos múltiplas e múltiplas vidas até atingir a perfeição. E nós somos espíritos como esses espíritos que estão por toda parte. A gente pode entrar no supermercado e ter espírito. Entra aqui na casa espírita, não é só na casa espírita que tem espírito. Espírito tem em todo lugar. Né? Então, esses espíritos vão influenciar na nossa vida. Queira nós ou não, eles vão influenciar na nossa vida. Ah, mas nós não temos um anjo da guarda? Sim, temos. Chame de anjo da guarda, amigo protetor, né? Como que queiram chamar, não importa a nomenclatura. Mas esse anjo da guarda não é nosso escravo. Ele não é nosso empregado. Ele é alguém como nós, que está fora do corpo físico, que foi destinado a cuidar da nossa vida ali, para que a gente tenha a nossa trajetória e cumpra, né, a nossa experiência na carne da melhor maneira possível. Mas não pense que ele está nos livrando de 24 horas de todos os males daqueles que a gente cava. Ah, mas Deus não nos ajuda? A gente pode pedir? Claro que pode. É aquela historinha, né? Eu vou encerrar aquela historinha aqui, rapidinho, que eu queria fazer uma musiquinha depois para apresentar para vocês, para finalizar. Mas essa historinha é legal que ia inundar a cidade, né? E aí o prefeito avisou a cidadezinha, olha, vai inundar a cidade e tal. E o seu João disse, não, eu não vou sair da minha casa. Não, porque eu creio em Deus e Deus vai me prover, eu não vou sair daqui. E aí estourou a barragem, começou a inundar, e aí veio o caminhão, ó, vamos todo mundo, e não, eu não vou, Deus vai me prover, eu não vou sair daqui. O caminhão foi embora, não levou ele, e inundou, começou a inundar e começou a subir, alagou as ruas tudo, e aí daqui a pouco veio um barquinho e passou ali, seu João, vamos lá, seu João, vamos, tem que sair. Não, eu não vou, Deus está comigo, eu não... E não foi. E a água subiu ao ponto que só sobrou o telhado para ele. Aí no telhado foi o último lá, veio o helicóptero. O último. Era só o São João que estava na cidadezinha. Tiraram a corda para ele, o São João tirou a corda longe. Não, meu Deus está comigo. Morreu afogado. Chegou no plano espiritual. Oh, meu Deus. Lhe pedi tanto, creio tanto, devotei minha vida para o Senhor. O Senhor não me ajudou. Não te ajudei. Mandei caminhão, mandei barco, mandei helicóptero. Tem que fazer a tua parte. Tu não quer fazer a tua parte. E não é assim que a gente faz. Pô, Deus, está me ajudando? Mas o que tu está fazendo? Eu preciso tanto do emprego, meu Deus. Mas é 10 horas da manhã, eu ainda estou dormindo. Pô, mas ninguém vai bater na minha porta me dar um emprego. Eu rezei tanto de noite, ajoelhei meus pés no milho. Não vai mesmo. Frequência vibratória. Se eu quero essa frequência, eu tenho que buscar essa frequência. Senão, nós não vamos conseguir. Eu posso fazer uma musiquinha para encerrar? Sim. Eu vou distribuir umas aqui, que o grupo da quinta sabe, né? Vocês vão lembrar. Mas sabe por que eu vou fazer essa musiquinha? Essa música eu fiz há muito tempo atrás. Mas é interessante que diz que nada é por acaso. E essa música, na primeira frase da música, na frase tem Novo Horizonte. Então eu achei interessante a musiquinha, né? É uma musiquinha espírita, mas ela é interessante porque ela tem um Novo Horizonte. Então comecei a divulgar no grupo lá nas quintas-feiras, né? Aliás, deixo novamente o convite, quem não conhece o grupo de quinta, às 20 horas da manhã. Todas as quintas-feiras a gente está aqui, quem quiser vir estudar com a gente aqui, tá? A gente está estudando sobre o tomo único, tá? Bem interessante. O grupo aí lembra? Quem tiver com a letrinha aqui, ó, vocês têm aqui a letrinha, dá umas para eles aqui, ó, na frente, aqui, ó. Dá aqui para a Cida aqui, que ela não tem. A Cida vai decorar. Tem mais aí?
Vamos lá, vocês estão com a letrinha aí para nos ajudar? O nome da música é A Paz Virá. Eu acho que só tem uma. Para a gente poder encerrar então essa noite maravilhosa, e vocês saiam daqui muito melhores, né? E que vocês entendam, né, que a influência dos espíritos realmente está diariamente na nossa vida. Olha um novo horizonte, a terra nasce na flor. A mesma mão que faz a guerra também semeará o amor. Eu acredito no futuro, eu acredito em você. Somos filhos do universo, estamos a nos conhecer. E então, te prepara, meu irmão, a terra espera e clama. Vamos semear, eu sei que vai encontrar na caminhada muitas dores, mas a primavera traz as flores, porque a paz virá com Cristo no meu coração. A paz virá aqui nesta canção. A paz virá com Cristo no meu coração. A paz virá aqui nesta canção de amor. Oh, oh, oh. Aqui nesta canção a paz virá com Cristo no meu coração. A paz virá aqui nesta canção. A paz virá com Cristo no meu coração. A paz virá aqui nesta canção de amor. Oh, oh, oh. Aqui nesta canção de amor. Oh, oh, oh. Aqui nesta canção de amor. A paz virá com Cristo no coração. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz.